Como é que foi hoje aí? Tudo bem? O mercado hoje dando aquela volatilidade básica dos últimos dias, né? Bastante. Mar mexido, né? O mercado se movimentou muito hoje. Na verdade, ele veio lá de fora já com uma queda, né? A gente tem costume de olhar, Fernando, sempre alguns indicadores e você se antecipa de acordo com a expectativa do mercado. Né? Então, tem um indicador que a gente olha, que é o VIX, que é conhecido como índice do medo. Né? Então, toda vez que ele se encontra alto, o mercado acionário tende a dar uma derrubada. Né? E ele anda ultimamente nos picos mais altos possíveis, batendo recordes, onde ele já chegou lá em 2008, e aí isso derrubou a bolsa, e o petróleo também influenciou bastante, o preço do petróleo, né? Jogando as bolsas para baixo, e não só aqui no Brasil. O Japão, para você ter uma ideia, quando caía 1%, isso a gente sempre falava, acho que vai ter antes do AC e DC, né? Antes do coronavírus, depois do coronavírus. Porque antes a gente tinha uma coisa que a gente falava assim, poxa, não, se a bolsa do Japão cair 2%, nossa, fim do mundo, pânico geral, né? Hoje caiu 6,99. Nossa. 6,99. Para o Japão, isso é muito. É uma desvalorização enorme. Né? Aí você teve aí bolsas de Londres, 5,10%, da Alemanha, 4%, França, 6%. Assim, patamares que jamais a gente tinha visto anteriormente. Mas, bom, faz parte. Estamos dentro de um mundo que a gente nunca tinha visto, crise, né? Nunca tínhamos visto nada disso, né, cara? Nessa intensidade, com essa velocidade, eu acho que o mundo nunca tinha visto isso. Mas vamos começar agora, são 18 horas. Vamos começar. O que eu queria fazer, na verdade, Marcelo? Vai ser muito mais um bate-papo. Para quem não sabe, o Marcelo, eu tenho bastante tempo já de amizade com o Marcelo. O Marcelo trabalha é meu corretor, é o meu broker, né? A pessoa que me ajuda nas análises. Eu tenho, fora o relacionamento profissional, nós somos amigos já há bastante tempo, desde a quinta série, não é isso, Marcelo? Desde a quinta série, Dom Bosco, né? Desde Dom Bosco a gente já temos amizade, enfim, com a família. E o Marcelo também é quem me assessora, muitas vezes me orienta, quando eu tenho dúvida, é a pessoa com quem eu ligo para trocar uma ideia de mercado, de aplicações, enfim. E nesse momento eu acho que ninguém tem o rumo correto. Eu acho que o que mais o pessoal que participa desse mercado de mercado financeiro, que tem algum dinheiro aplicado, que tem algum investimento, hoje eu acho que a grande mote no mercado é todo mundo com muita cautela, todo mundo muito seguro ainda, muito inseguro, né? E procurando o máximo possível de informações. Agora, como a gente começou a falar, né, as informações são muito incertas. O mundo nunca viveu esse momento que a gente está vivendo, né? Estamos tendo essa... E vai ser muito mais um bate-papo com uma pessoa que eu confio, que eu gosto muito de conversar, de trocar ideias, que é o Marcelo Carmucci, né? Então, Marcelo, só para a gente começar efetivamente o nosso bate-papo, né? Essa live não tem a pretensão de ser descobrir, ter bola de cristal, acho que ninguém nesse momento tem essa pretensão, né? Mas era muito mais conversar um pouco também, a gente está conversando muito sobre saúde, sobre economia, e pensar um pouco também que o pessoal quem tem alguma reserva, está vivenciando momentos de muita incerteza, né? Então muito mais esse é o intuito da gente conversar, da gente ter, como a gente estivesse conversando efetivamente, como a gente faz diversas vezes, né? Um bate-papo, uma troca de opiniões, né? E sem querer saber mais do que ninguém, mas trazer um pouco do que está acontecendo e da visão de mercado aí de quem está no dia a dia e está sofrendo essas turbulências aí. Esse mês de março foi realmente histórico para quem trabalha no mercado financeiro, não é isso? Exatamente.
Então, Marcelo, a primeira pergunta que eu queria te fazer, né? Pensando em toda essa conjuntura de coronavírus, né? De aplicações, de reserva, de quem estava já exposto de alguma forma a mercado, mesmo que seja com aplicações bastante conservadoras, né? Mas pensando nesse cenário econômico, num curto, no médio e no longo prazo, como é que você está vendo esse cenário hoje em dia? Bom, ótima pergunta. Vamos lá. Curto prazo. Vou tentar ser bem objetivo nessa parte. Curto prazo, a gente tem tudo instável ainda, né? Como se fosse um terremoto que veio. Se existe uma coisa na natureza que você não consegue prever, de todos os fenômenos da natureza, é o terremoto. E aí, de quem estava mais preparado e quem estava menos preparado para esse terremoto. O que aconteceu dessa vez foi como se fosse um terremoto no mundo todo, né? Então, chacoalhou todo mundo caiu, ninguém esperava essa crise, ela já estava acontecendo na China, na época de carnaval, mas a gente ainda não levava tão a sério, achava que pelo número de mortes fosse pequeno, que isso não ia acontecer. De um certo modo, o Ocidente um pouco menosprezou, né? Por não entender ainda esse tipo, jamais imaginaria, como que você imaginava que os Estados Unidos ia ter um lockdown, né? Eu vi uma entrevista do Trump dizendo que, poxa, reuniram com ele na sala oval e disseram para ele que ia fechar os Estados Unidos. Aí ele falou, pô, mas como? Fechar os Estados Unidos? Os Estados Unidos é a máquina do mundo, né? É o que faz mover o mundo. Então, assim, a gente teve esse impacto. Qualquer analista otimista hoje seria mais ou menos projetar algo para daqui no segundo trimestre, vamos lá. Seria mais ou menos para julho. Esse seria o mais otimista, né? O mais pessimista já falaria daqui a 1, 2 anos, né? Quando surgir a vacina e acabar com tudo isso. Para os investimentos de curto prazo, realmente nós estamos trabalhando bastante, nós assessores, nos educando bastante, vendo palestras de como se proceder, porque para todo mundo também do mercado financeiro, Fernando, foi tudo novo. Jamais isso tinha acontecido antes. A gente não consegue ter um tracking error passado para poder depois aqui, lá na frente, trabalhar em cima do passado. Então, a gente não tem isso, né? Então, no curto prazo, o cenário é nebuloso, né? Curto prazo, a gente está falando aí próximo de 1 ano, né? Muita coisa incerta. O que você estaria fazendo agora seria risco, a tomada de risco muito grande, né? Depende, o perfil da pessoa, às vezes é de tomar um risco maior, aí ele assume maior risco nesse momento agora, outros já são mais conservadores e vão esperar tudo acalmar para poder se proceder. Então, assim, no curto prazo é muito nebuloso, a gente não consegue projetar algo assim. Então, para quem estava no mercado, mantém, fica do jeito que está, espera tudo passar, não expõe mais a risco, né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, mas não se expor muito a risco agora nesse momento. Seria um momento mais conservador possível, porque qualquer dinheiro que entrar para você nesse momento já é bem-vindo, né? Porque com tudo parado, sua fonte de receita diminui, então as reservas que você tinha, possivelmente você vai querer usar, né? A gente não sabe quanto tempo vai durar isso. Então, poxa, eu tenho um projeto financeiro que era para 1 ano. Talvez esse projeto financeiro vai para 2 anos. Então, você vai ter que postergar tudo isso para você. Então, esse cenário começa a se mudar. E você vai ter que se adequar. Quem tinha o perfil arrojado, diminuiu um pouquinho as suas posições, voltou para o conservador, está indo para uma renda fixa, uma coisa que vai ganhar mesmo, tem a certeza que vai ganhar, né? E já aquelas outras pessoas de risco começam a enxergar oportunidades de longo prazo, sempre longo prazo, né? Jamais imediatismo. Antes da crise, o imediatismo já não era bom, com crise ainda, fica pior ainda, né? Projetar alguma coisa de um ganho imediato para tentar se beneficiar agora desse momento.
Então, curto prazo, muita cautela. Médio prazo, você pode até projetar numa renda fixa no médio prazo. Longo prazo, bolsa pode ser uma opção. Mas quando a gente fala longo prazo, tem que tomar cuidado, porque é de 3 anos para frente. E muitas pessoas acham que longo prazo é daqui a 1, 2, 3, 2 ou até 3 anos. É de 3 anos para frente que você observa o longo prazo. Uhum. Não, sem dúvida, eu acho que quem tem sangue frio, né, e realmente tem muita coisa que está todo mundo falando, tá? Se você fosse pensar em comprar uma empresa, o próprio Warren Buffett falou essa semana, né? Quando você compra, você fica sócio, você vai montar uma empresa, você não pensa nela num horizonte de 2 anos ou 3 anos, você pensa num horizonte muito maior de 8, 10 anos, né? Então, a lógica dele sempre, que empresas eu gostaria de comprar, né? Que é exatamente esse o conceito para quem está levando neste momento, né? Eu vou ficar sócio de uma empresa, vou comprar uma casa, vou comprar uma fazenda, vou comprar uma coisa que vai perdurar por um bom tempo, né? Não vai ser... pensar em ganhar no curtíssimo prazo agora, eu acho que o cara está tomando um risco e realmente tem que ter muito sangue frio para entrar no mercado nessa turbulência toda, né? Exatamente. No curto prazo. A não ser que é um dinheiro que ele não precise, né? No momento, é uma coisa de longo prazo e ele não vai precisar imediatamente desse dinheiro. Ele pode ter um horizonte mais longo nisso aí. Não é uma má ideia. E a outra coisa que a gente fala também para as pessoas, na hora delas fazerem um aporte, por exemplo, nesses momentos ruins, né? Na hora que ela for fazer um aporte, por exemplo, vamos dar um exemplo hipotético, tá? Uma pessoa tem 10 mil para fazer a aplicação, por exemplo, ou 5 mil, vamos colocar um valor mais baixo. 5 mil para fazer a aplicação. Coloca 2 mil esse mês, 2 mil mês que vem, ou 1.000 daqui 3 meses. Por quê? Você vai dividindo, né? E vai também vendo como que o mercado está se comportando. Entendeu? Então, assim, não pegue todo o aporte agora. As ações estão baratas, eu vou lá, vou comprar as ações. Esse é um erro muito grave, que muitas pessoas cometem. Então, você deve fracionar. Isso é igual quando você vai viajar, por exemplo, e você quer comprar dólar. Aí sua viagem em novembro, por exemplo. Você vai comprando dólar de pouco em pouco. Você vai fazendo um médio, o preço médio daquele ativo que você está comprando. Isso serve para ações, para dólar, para qualquer coisa que você vai comprar, você tem que comprar ela de uma maneira fracionada. Essa é a maneira inteligente de investir, mesmo que longo prazo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Marcelo. Mesmo a gente está vivendo essa epidemia, e ela é uma pandemia, né, a nível global, todos os governos estão se movimentando. O governo dos Estados Unidos, como você falou, que é a locomotiva da Terra, que é a locomotiva do planeta, né? Fez um pacote de ajuda que nem durante aquela crise do mercado imobiliário ele havia feito, né? Então ele soltou agora... 10% do PIB praticamente, e ainda está vindo mais um outro pacote. Foram 2,2 trilhões e agora pode vir um quantitative easing, que eles falam, de outros 2 trilhões. Então a gente está falando de 20% do PIB praticamente. Americano, né? O que é uma loucura, né? Pensando, a Alemanha, que sempre foi um país extremamente conservador, sempre muito amarrado em termos abriu para 850 bilhões de dólares. De euros, certo? Né? De euros? 150 bilhões de euros. Aqui no Brasil foram 800 bilhões de reais. Foi 2% do PIB aqui. Chegou a 4% do PIB no Brasil. Dentro dessa lógica. Isso. Dentro dessa lógica de uma irrigação dos mercados, de uma quantidade de dinheiro que já não era pequena antes, né? Que o Brasil o mundo já estava vivendo uma quantidade através desses últimos anos de tanta desse programa de quantitative easing, né? Que é chamado, né? Que é a emissão de moeda, que é comprar títulos. E agora a gente praticamente dobrou ou triplicou a aposta, né? E todos os países fazendo exatamente a mesma coisa, irrigando os seus mercados, já preparando para essa freada brusca que o mundo nunca viu, né? Isso não tende a fazer com que esse momento de turbulência seja abreviado? Eles só vão saber disso quando a gente tiver os resultados, porque é o seguinte,
no mercado financeiro, eles divulgam os dados a cada trimestre, né? Então, é tudo por trimestre. Então, agora a gente teve aí janeiro, fevereiro e março. Aí aprovaram agora para o mês de março, e aí nós vamos entrar abril, maio, junho. Em julho, nós vamos saber se tudo isso que eles fizeram aqui deu resultado. Então, assim, só lá na frente. O que eles estão fazendo é precificando. Por quê? Um lockdown, aliás, só para complementar, as palavras que nós aprendemos esse ano, né? Lockdown, circuit breaker, né? E trade-off, né? Então, foram as palavras que a gente aprendeu agora esses últimos tempos, né? Então, o lockdown é uma coisa jamais imaginada, né? Não, nunca, né? Já aconteceu no passado. A Espanha mesmo, historicamente, a gripe espanhola foi exatamente porque os espanhóis não quiseram fazer o lockdown naquela época. Eles subestimaram, né, o vírus e aconteceu o que aconteceu. Já tivemos também, para você ter uma ideia, lá atrás também, Isaac Newton, a teoria da relatividade foi criada na época e estava tendo em quarentena. Ele estava na casa dele em quarentena, isso lá em 1800 e pouco. Então, assim, sempre já teve lockdown, mas é uma coisa muito inédita, né? Só em casos de pandemia, né? Então, assim, eu procurei ver sobre o assunto, não sou entendido do assunto, nada. Então, o lockdown é uma maneira muito drástica. Pensa para um presidente, pensa para um governador fechar, para nenhum deles é bom. Para todos eles, vão perder receita. Então, assim, seria muito assim, um pensamento muito pequeno falar assim, o cara lá quer fechar para prejudicar. Ninguém quer prejudicar, ninguém quer perder receita. O estrago é grande, é uma coisa sem precedentes. Então, assim, a gente nunca teve, né, um fechamento total, assim, das pessoas não saírem, e por tanto tempo, né, no momento que o capitalismo estava avançando, né, as pessoas estão muito mais... tem muito mais comida hoje do que antigamente, apesar de faltar muito saneamento básico, alimentação, tecnologia para todo mundo, a gente vive melhor do que a gente vivia há 100 anos. Isso é fato. Né? Então a gente está vivendo um momento bom. Então quando você dá uma freada dessa, brusca, num mundo que gira dinheiro, movimenta dinheiro, né? Então a gente não sabe se 2 trilhões é pouco ou é muito ainda. 4 trilhões é pouco. Se eles estão projetando 4, Fernando, é porque o negócio está dando medo. Porque os Estados Unidos já liberou 2. E agora mais 2 trilhões é porque tem alguma coisa diferente nisso. É uma coisa de muito grave, né? Então, às vezes a gente começa a ver que a coisa é maior do que a gente imaginava. Né? Aqui no Brasil, a gente tem os valores que foram liberados para as pessoas que mais precisam, né? os trabalhadores informais, que eu acho justo esse pessoal receber, pessoas de baixa renda, as que mais precisam. Lógico, depois vai vindo gradativamente as pessoas que menos precisam. Todo mundo precisa. Né? Todo mundo precisa. Você vai falar que o empresário não precisa? Você vai falar que o funcionário não precisa? Para todo mundo. A casa caiu para todos. Né? Não tem como, todo mundo foi impactado. É como se fosse um terremoto, não tem jeito. Né? Uns mais, outros menos. Né? E é o que a gente fala, quem é que vai sair ileso lá no final? Né? Vai sair. Por isso, guardar todo mundo vai sair chamuscado, né? Tá todo mundo saindo chamuscado nessa daí. Financeiramente, muita gente não tem dívidas. Como é que ela vai pagar? Tem as suas obrigações. Enfim, tem para todo mundo. O problema está cheio agora. Né? A gente precisa achar a solução para sair disso. O que nós vamos fazer para sair? Será que esses pacotes são suficientes para a gente sair de tudo isso? O estrago, será que vai ser isso? Tem uma pesquisa até que eles fizeram, que uma empresa quebra, ela aguenta 27 dias sem receita. A pequena, né? Às vezes até grande. Uma empresa automotiva, por exemplo, que vende carros, essa aí, o estrago é grande, é enorme, né? A China está passando por um momento também não muito bom. A saída dos navios dos portos chineses foram grandes. A
Aí as empresas, por exemplo, aí você fala assim, essa empresa ela não precisa de produto chinês. Alguma coisa da cadeia do produto dele vem da China. Alguma coisa vem. Essa globalização acabou influenciando em tudo, né? Todo mundo está repensando todo até mundo nisso. amarrado com todo mundo. Ninguém afoga sozinho. É igual aquele pessoal que vai escalando montanha e vai largando as presilhas para trás, né? E se o cara lá de cima começar a cair, ele vai estourar a presilha de baixo, que o cara tá lá embaixo, e aí ele vai derrubando todo mundo. Então, vai todo mundo para baixo. A favor ou torcer contra. Você tem que torcer para todo mundo ficar bem. Essa é a verdade. Porque quando todo mundo, a China bem, nós vamos ficar bem, porque eles são os maiores compradores. Goste ou não da China, eles são os maiores compradores hoje. Eles são a ponta compradora. De ferro, o Brasil é o maior exportador de ferro, o Brasil é o maior exportador de proteína, o Brasil é o maior exportador de cereais. Se não é o primeiro, está entre os 3, 4 primeiros. Então, assim, não dá para achar ruim de ninguém agora, tentar achar culpado. Muita gente agora quer procurar quem botou fogo na casa. Agora você tem que tirar o pessoal da casa, salvar o que tem que salvar e depois você vê o que precisa fazer e achar culpado. Mas agora não é o momento. Agora não é o momento, né? Momento de engajar. A palavra real hoje é engajamento. Todo mundo tem que se engajar de alguma forma. Agora, pensando um pouquinho na parte aí, a gente falou um pouco de ações, que o mercado, ações chegou a cair 40%, e quem tem hoje ainda, e também teve um movimento que o governo fez, né? A gente estava com uma taxa Selic, houve um corte bastante significativo, hoje a taxa está em 3,75, né? Quem tem um perfil conservador, né, que não quer entrar, não tem esse perfil de risco, o que ele pode fazer? Que opções ele teria de renda fixa para poder fazer uma aplicação que poderia ter um retorno um pouco melhor? Boa pergunta. Renda fixa, você tem 3 emissores. Os bancos, o governo e as empresas. Os bancos emitem títulos que são mais conhecidos, que a gente conhece no nosso dia a dia, que CDB, LCI, LCA, letra de crédito. São todos esses ativos que você coloca o seu dinheiro, você investe e você vai ter um resultado se você ficar até o final do vencimento. Todos os títulos têm um vencimento. Mesmo de liquidez diária, tem um vencimento. Liquidez diária, só para resumir também, é quando você quer resgatar ele rapidamente e o dinheiro já vai para a sua conta. Não é aquele que, olha, você só pode tirar lá na data do vencimento. Então, isso é muito importante você saber. Primeiro, então, quem emite o título são os bancos que emitem esse tipo de título. Nós temos os títulos do governo, que é o título do Tesouro e o Tesouro Selic. O Tesouro IPCA e o Pré e o Selic. São diferentes. São diferentes, tá? Eles são 3. Esses dois, o título Tesouro Selic, ele é o mais conservador e com liquidez imediata. É um título muito bom. Você pode botar o teu dinheiro lá e você vai receber o rendimento da Selic. E ele é tributado. Né? Quando nós falamos lá atrás da LCI e LCA, que são 2 títulos, eles são isentos de imposto de renda. Mas o Tesouro Selic ele tem uma vantagem. O risco dele é de calote do governo. Então, a chance do governo dar calote é muito pequena. Então, é um título de altíssima segurança que você tem. Tá? Você tem aí as emissões de debêntures. Debêntures, ao invés do banco emitir um título e ao invés do governo emitir um título, uma empresa emite título. É muito legal. E essas empresas, inclusive, Fernando, elas são as debêntures incentivadas. O que é isso? Elas são incentivadas pelo governo federal. Por exemplo, se uma empresa vai fazer uma obra que vai beneficiar a sociedade, por exemplo, uma transmissão de energia, ou o que quer que seja, coisas que vão beneficiar a sociedade. O governo dá isenção dos ganhos, isenção de imposto de renda dos ganhos desses ativos. Então é muito legal isso. Então a renda fixa hoje, para você se garantir, ela faz sentido sim. Então você pode ter uma aplicação onde você vai deixar o seu dinheiro e ele vai te colocar em ganhos de... Hoje, atualmente, é isso que a gente está falando, né? Hoje já está muito baixo. Por exemplo, o CDI hoje, ele está, apesar da taxa Selic ser 3,75,
Se você botar o seu dinheiro no banco hoje, ele vai te pagar 3,65, é um pouco a menos. A Selic, ela vai te pagar 3,75, que é um pouco a mais. Que é baixo, a né? taxa que o governo coloca para você. A poupança, para você ter uma ideia, hoje está pagando, ela paga 70% do CDI. Ela vai te pagar hoje 2,63. É o mais baixo, ela está mais baixa do que a inflação. Se você for ver o ganho real, na verdade o teu ganho real hoje é negativo em qualquer aplicação de renda fixa. Infelizmente. Mas a inflação é um monstro invisível, né? Ele não aparece, mas você tem que fazer o cálculo para você ter o ganho real. Então, dentro dessa lógica aí, de novo, né, para quem tem horizonte de longo prazo, né, e longo prazo, como você falou, 3, 4, 5 anos ou mais, né, seria ainda o perfil, né, a gente tem que respeitar o perfil das pessoas, né, se vai ter ou não vai ter, conseguir aguentar essas turbulências todas, né. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa também. Dentro de todo esse momento aí, você acha que está na hora de... Tem algum setor assim que se sobressai, que consegue ter uma, entre aspas, segurança, que nesse momento eu acho que segurança ninguém tem, né? O que você consegue vislumbrar, assim, pensando em setores, né? Olha, se a gente falar de mercado de ações, se a gente falar de investimento, renda fixa faz sentido, né? Exposição a risco hoje não é aconselhável, né? Então, já no mercado de ações, se a gente for, o que a gente consegue enxergar? As empresas, nessa turbulência do mês de março, algumas empresas caíram menos, né? Então, na verdade, elas não tiveram vantagem alguma, elas não subiram quando o mercado caiu, mas elas caíram menos do que as outras. Isso é um fato para você ficar em observação. Falar, poxa, por que essas empresas caíram menos do que as outras? Por exemplo, a gente tem a Hypera, que aí ela trabalha com medicamentos, faz sentido, né? As farmácias começaram a aumentar. A Taesa, que é uma empresa de energia elétrica, e ela é uma empresa pagadora de dividendos. Depois eu vou dar um exemplo para você, muito legal. Você vai... Eu vou fazer a pergunta, você vai entender o porquê que faz sentido essas empresas boas. As empresas sobressaíram, Fernando, todas elas melhores pagadoras de dividendos. A Klabin se beneficiou porque ela tem a receita em dólar, então ela se beneficia, o papel e celulose ela exporta mais. Então, todas as empresas que têm receita em dólar acabam se beneficiando, né? Você vê, por exemplo, a Bradespar, que ela é produtora da Vale, então ela se beneficiou junto com a Vale, que é commodities. As commodities começaram a ter uma valorização melhor agora, né? Telefonia, Suzano também, papel e celulose, a Vale e o Atacadão. Essas foram as ações que menos caíram durante esse período. As ações que mais caíram, Cyrela, construção civil. Aí você tem Gol, linhas aéreas, bem óbvio, né? CVC, aí TV Azul, todas, a Smiles e a Via Varejo, que é uma empresa de varejo. Via Varejo faz pouco sentido ter caído, né? Faz sentido por causa da economia doméstica, pode ter um impacto grande, né? Ainda. Porém, as empresas domésticas, né? Mesmo que tenham uma queda na receita das suas lojas físicas, algumas empresas, por exemplo, Magazine Luiza, já vinha desde o ano passado, ela já montou uma força-tarefa, por quê? Ela já estava prevendo que a Amazon estava entrando no Brasil e ela já se preparou com as entregas imediatas. Então, por exemplo, se você comprar hoje uma televisão pelo Magazine Luiza, agora, 6h30 da tarde, você provavelmente amanhã já vai processar e provavelmente amanhã está na sua casa. Porque eles têm um galpão logístico aqui em Campo Grande que entrega as compras que você quer. Porque eles já vinham se preparando, já se anteciparam lá atrás para que quando a Amazon viesse para o Brasil, eles já estivessem preparados para isso. As ações da Magazine Luiza tiveram pouco impacto. O preço dela já voltou praticamente para o patamar que estava anteriormente.
Então, você vê que tem umas diferenças entre empresas e empresas, né? Então, ela teve uma alta expressiva, ela já está perto aí de R$ 40. Então, só vou confirmar o preço hoje, mas ela já chegou perto de R$ 40. Então, assim, é isso que você tem que ver. O que eu ia falar para você é aquela história. Você vai num açougue, carne, tem vários tipos de carne. Tem picanha, tem colchão mole. Pensa o mercado de ações da mesma forma. Então, tem carnes boas e carnes não tão boas. Mercado de ações é a mesma coisa. Agora eu vou dar um exemplo para você. A picanha está 50 e o colchão mole está 30. Por exemplo, 50 com 30. Os preços da carne caíram 50% de desconto. A picanha que estava 50 está 25. E o colchão mole está 15. Você vai comprar qual carne? Você vai na picanha. Porque agora ela está custando a metade do preço. Eu jamais, não é porque caiu o preço que eu vou comprar colchão mole, porque ela está 15. A empresa é a mesma coisa. Você vai querer comprar empresas boas, pagadores de dividendos. Você quer ver uma coisa que é legal no mercado de ações? As empresas que pagam bons dividendos, Fernando, o momento de você ficar comprando talvez seja agora. Por quê? Como elas são pagadoras de dividendos, faz sentido você ter uma quantidade grande de ações. Né? Então, cada vez que você vai comprando mais ações e mais ações e mais ações, você vai tendo mais dividendos lá na frente, que é o lucro que a empresa paga para você, isenta de imposto de renda. Por enquanto, está tendo um projeto de lei que eles estão querendo sobretaxar os dividendos das empresas. Né? Então, não é ganho, na verdade, os dividendos. Os dividendos são, na verdade, isenção do imposto de renda. Você ganha uma fração da ação. Às vezes, vou dar um exemplo aqui, a Itaúsa pagou 9% de dividendo. Né? Então, ela pega do preço da ação e te dá lá um valor daquela ação isento de imposto de renda. Isso é bom. A longo prazo, faz sentido. Tem gente que aplica em ações e os dividendos, ele paga o IPTU dele, ele vai pagando os incêndiozinhos que ele tem que pagar. Tá? Bom, Marcelo, aí tem o que eu vou passar aqui um pouquinho para as perguntas. Tem várias, o pessoal está interagindo aqui. Vou fazer algumas perguntas aí para você. Não é preconceito contra o colchão mole, tá? Isso é o Renato que está me perguntando? O Renato Pérez, o R. Pérez aqui é o Renato Pérez ou o Ronaldinho? Não, eu grande comprador de colchão mole. Tá fazendo carne de panela, pô. É verdade. Outra coisa que a gente estava comentando também, essas empresas que são exportadoras, tem uma pergunta aqui que é no setor pecuário, né, nesse cenário. Se você tem alguma análise nesse sentido aqui, a Paulinha está perguntando. Do setor... Especificamente no setor pecuário, o que teria de análise dentro desse segmento? Olha, o setor pecuário, ele acaba... Eu estava vendo hoje, eles fizeram uma análise de algumas empresas de proteína, né, que estão se beneficiando nessa crise. Nesse atual cenário. Né? Então, o setor de proteína, principalmente o Marfrig, JBS, que tem a receita dela mais nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, talvez faça sentido. Essas ações estão sendo indicadas, elas inclusive estão na carteira da XP atualmente, né? Para esse mês. Por quê? Porque eles acham que a recuperação nos Estados Unidos é mais rápida do que aqui no Brasil. Esse é um ponto. Né? A recuperação, Fernando, só para a gente falar aqui, a recuperação se deve à quantidade de testes que a gente fizer. Isso que vai acabar, ponto final. É como se fosse uma lanterna os testes. E a gente, por enquanto, está trabalhando com uma vela. A gente está esperando o cara vir doente para saber se o cara está doente. Então, a gente não está conseguindo enxergar quem está doente. Então, a gente não tem a lanterna. O mercado de proteína pode se beneficiar, obviamente. Por quê? Igual aqui no Brasil, a quarentena ela é a mesma coisa em todo lugar do mundo. Somente supermercados estão funcionando, né? E as carnes estão bem concentradas em supermercado e
muitos restaurantes estão trabalhando, não a todo vapor, obviamente, né, mas estão trabalhando aí com entregas, alguma coisa, então eles não fecharam totalmente. Obviamente que vai diminuir a demanda, né, mas ainda é considerável, tá? O preço do boi gordo, ele não caiu tanto assim, tá? Ele bateu aquela vez 220, não sei o que lá, voltou 190 e ele já está trabalhando lá embaixo ali, praticamente, vamos ver aqui, eu tenho aqui, Acho que é 205, né? Futuro. Hoje o BGI K para maio está 178. 178? Mas 178, e aí para novembro ele está trabalhando com 188. Realmente agora deu uma caída, queda né? um pouco mais acentuada. Estava 190 semana passada e ele está indo para baixo agora, dando uma queda acentuada porque a demanda diminui, né? Uhum. A demanda diminui. Você sabe que existe uma teoria errada em cima do supermercado, né? A gente acha que o supermercado está ganhando dinheiro, só que tudo tem um tempo. O supermercado ele tem que vender parcimoniamente, do jeito que ele estava vendendo. Porque se ele vende tudo muito rápido, na hora que ele for repor o estoque, ele vai ter que comprar o produto que está mais caro. Então, assim, para ele também não é muito bom todo mundo comprar tudo de uma vez. Uhum. E o que está acontecendo é que você está no supermercado, às vezes você chega, todo mundo está levando um monte, e às vezes você vai no supermercado e está vazio. Não tem ninguém no supermercado. Então, tem uma proteína ainda é bom. Eu acho que comida ainda é... Todo mundo vai precisar de comida, a prioridade de todo mundo é comida hoje. Agora, e estão perguntando também de dólar, né? Que o dólar subiu, esse ano deu 30% de subida, né? E justamente por essa volatilidade, justamente pela insegurança, todo mundo acaba correndo por uma moeda forte, né? Agora, com essa emissão tão grande, com essa injeção de liquidez tão grande no mercado, estamos falando aí de 2,2 trilhões, né? Passada essa turbulência, qual que seria a perspectiva, com que número que as corretoras estão trabalhando, qual que seria um patamar aí que faz sentido esse dólar estar trabalhando? 5,25 como fechou hoje, voltar nos 4,50 como estava antes? Qual que é a perspectiva que as corretoras estão trabalhando no horizonte aí? Tá. Primeiro, vamos lá, vamos começar a falar do dólar um pouco aqui, porque o dólar, Fernando, primeiro, a gente nunca sabe se ele é baixo ou alto. Porque tem uma coisa que a gente olha lá atrás, quando você olha o dólar com a inflação, o patamar que ele deveria estar hoje é em torno de 7,40 mais ou menos. Mas se falar isso para um cara que vai viajar daqui a uns dias, ele vai ficar louco. Mas era 7,40, ele com dólar e inflação no Brasil e inflação lá nos Estados Unidos. Né? Então, juntando as duas, jogando em dólar, ele estaria hoje em torno de 7. Mundo inteiro baixando os juros. Tá? Quando tem uma queda de juros muito brusca, juros negativos, igual a gente está tendo nos Estados Unidos, praticamente quase negativo. Está todo mundo praticamente zero, né? A inflação é negativo, França, Europa quase toda ela negativa, Japão negativo. Então, assim, o que você começa a ver? Que tem alguma coisa errada. O mercado está implorando para o crédito, falando assim, cara, pega dinheiro de mim, ó. Eu vou te cobrar juros negativos, mas pega dinheiro de mim. E o cara não, ninguém está tomando crédito. Por quê? Por causa de incerteza. Ninguém vai querer assumir um compromisso hoje para daqui 10, 15 anos. Aí o que acontece? O mundo todo, Fernando, não só o Brasil, você falou uma coisa interessante, que o mundo todo correu para o dólar, por uma moeda segura. Isso tem um problema para os Estados Unidos. Isso não é bom para eles. Ao mesmo tempo que para eles, nós temos a moeda forte, os produtos dos Estados Unidos ficam mais caros. Uhum. Do que o Trump queria colocar 60 bilhões de dólares no Brasil, é exatamente para tentar diminuir a quantidade de oferta, aumentar a oferta da moeda aqui no Brasil, para que o dólar caísse. Isso ainda não chegou ainda para o Brasil. O Brasil tem reserva, tem 380, agora já queimou, já está 350
bilhões de dólares. Que é muito dinheiro ainda, né? Nós somos um dos maiores credores da dívida americana. Tá. Então nós temos esse problema. Todo mundo correu para o dólar. O que acontece com o dólar? Ele se valorizou. O mundo inteiro quer o dólar. O problema é que no Brasil, há 3 anos, já existe um movimento de queda do real em relação ao dólar. Há 3 anos já isso vinha acontecendo, não foi de agora já. Tá? Então, se a gente falar de 2018, aí depois em fevereiro de 2019, ele deu um tiro, se você olhar pelo gráfico, eu olho o gráfico, e eu vou sempre olhar o mês que aconteceu isso. Em fevereiro ele deu um tiro de 2008, ele deu uma subida brusca, e agora, esse ano, de janeiro para cá, a alta foi enorme. Ela hoje fechou o dólar, eu olho o dólar futuro, né? Ele fechou em 5,26. O dólar à vista fechou em 5,24. Então, assim, a tendência do dólar seguir o dólar futuro. O dólar futuro hoje é o maior patamar do dólar que a gente chegou, 5,26. Os economistas trabalham com dólar a 4,60. 4,60 para o final do ano. É como se fosse assim, olha, a gente espera que até o final do ano, se as reformas vierem a acontecer, mesmo com as turbulências políticas e tudo mais, vier a acontecer a reforma administrativa, a reforma tributária, o dever de casa que o Brasil deveria fazer, isso aí provavelmente vai influenciar bastante. A gente pode ter uma queda do dólar. O problema é que todo mundo está saindo dos ativos do Brasil por causa da queda de juros. Os juros está caindo de 3%, a gente saiu aí, desde a época que o novo governo entrou, até agora, o juros saiu de 6,5% e chegou agora em 3,75%. E vai ter agora uma reunião em maio, que é a reunião do Copom, onde eles definem qual vai ser a taxa de juros. Pode cair para 3,25%, quiçá 3%. Então, se a gente falar de 3%, uma taxa de juros e a inflação de 4%, na verdade, a gente está falando de menos 1% de rendimento. Então, você está com rendimento negativo na renda fixa. É por isso que a gente fala, você tem que saber para onde o vento vai soprar. Pô, renda fixa é mais conservador? Óbvio. Aliás, eu aconselho o pessoal a assistir o filme O Poço, e tem um cara que não para de falar óbvio no filme, que é muito legal. Plataforma, no Netflix, muito legal esse filme. Então, o cara fala óbvio toda hora. É óbvio, né, que o mais seguro agora é uma renda fixa. Só que a inflação corrói o teu dinheiro. Tá? E aí você tem a inflação de 4%, que a gente não sabe se vai subir, dólar alto, né? E aí taxa de juros baixa. Então, assim, o bom é que a gente não está tendo taxa de juros com inflação alta. Esse é o grande, pelo menos é a primeira vez na história que a gente tem uma inflação baixa junto com taxa de juros baixa. Isso pode ser um sinal positivo? Sim, obviamente é um sinal positivo. Porque as pessoas podem tomar crédito com juros baixos, né, e que não vai ter inflação para depois ficar aumentando mais a dívida dessa pessoa, né, e perdendo o poder de compra dela. Marcelo, já estamos indo aqui já há 40 minutos de conversa. Queria ver aqui, a gente vai falando, né? Queria mandar um abraço aqui para o professor Pedro Chaves, que está acompanhando a gente. Ele que tem um perfil... grande abraço para o professor Pedro. O professor Pedro tem um perfil conservador, mas eu fico falando para ele de vez em quando, professor, tem que pegar e dar uma olhada aí se não tem uma oportunidade nesse momento. Usa a regra de Pareto. Regra de Pareto, 80-20. 80-20. 20% em produtos. Você não precisa botar tudo em ações, mas você pode botar 5% do seu capital. É isso que eu falo para todo mundo. As pessoas acham... Sabe o que acontece? O que é uma crise? É o fim de um ciclo. A crise é o fim de um ciclo. Não há como negar que a gente estava num bull market. Bull market é um movimento de alta, né, que é o touro, né, eu tenho até um touro aqui da Franklin Templeton, que é quando o mercado sobe, né, a gente chama de bull market. Só que nós temos o bear market, são os ursos, né? Então é a briga do touro e do urso. Então a gente estava só, onde eu vou investir? Todo mundo querendo ganhar dinheiro no bolsa e tudo mais. Só que o mercado, ele tem os movimentos dele, o fim de um ciclo. E a gente chegou no fim do ciclo, né? Que chegou com muita força, né? Chegou com muita força. Por exemplo, se você vê esse ano, a Bolsa teve uma perda
até agora não dá nem para falar isso, porque ela já deu uma leve recuperada, se a gente for olhar dessa forma, né? Mas ela já teve aqui, deixa eu pegar o dado certinho, ó, em 2020, 38%. Já caiu isso no passado? Já, mas não repentinamente. Isso acontecia assim, ó, caía 10, caía mais 5, caía 3, mas em 3 meses, 40%, ele está dizendo o seguinte, 40%, as empresas vão ter 40% a menos de receita do que tinham antes. É um sinal que ela está dando para você. Uhum. Ou mais. Mas ela está fazendo mais ou menos um briefing do que vai acontecer. A bolsa é a caixa de ressonância do que vai acontecer. Se ela está boa, ela está dando perspectivas boas. Se ela está ruim, ela está dando perspectivas ruins. Uhum. Então, é uma criança mimada. E se não fizer o que ela quer, se não fizer os pacotes econômicos para sanar os problemas, ela vai ficar gritando e vai chorar e vai espernear até que o governo tome providência, até que o Maia falou assim, eu não vou atender o que a Bolsa fala. É porque a Bolsa grita para o movimento falar, para o mercado falar, ó, se movimenta. E aí? Vai botar dinheiro? Vai injetar liquidez no mercado? Não vai? Né? Então, assim, isso você tem que sempre analisar. O que a Bolsa está dizendo? Né? O que a expectativa do mercado financeiro ela traz para a gente? Então, ela traz essa incerteza. Risco é incerteza. Praticamente. Sim. Marcelo, ó, tem uma pergunta aqui que eu gostei. Ó, na plataforma do Instead, o curso prático Bolsa de Valores. Vamos fazer ele pensar, neste momento tem que pensar ele fazer virtual. Aí vai ter tempo de você poder mostrar... Agora, eu não estou conseguindo fazer. Ó, eu até adquiri um kit aí de kit youtuber, para dizer a verdade, porque todo mundo encorda, pô, Marcelo, você tem que fazer o curso online, e não sei o quê. Então, assim, a ideia é fazer isso mesmo, né? O curso online, daqui depois também, daqui a um tempo, acho que quando tudo voltar ao normal, se Deus quiser, a gente fazer presencial lá, porque o presencial é que ensina você exatamente o tete a tete do mercado, né? Ó, Sim. existe um ditado que fala assim, só para do mercado financeiro todo mexido do jeito que está. Não existe marinheiro bom em mar calmo. Não se faz marinheiro bom em mar calmo. Então, todo mundo está vivendo um aprendizado. Quem já era do mercado, os novatos do mercado, e quem não está no mercado está vendo tudo que está acontecendo. Isso é muito legal, porque aprendizado, né? Acaba aquele excesso de otimismo e vai acabar também o pessimismo, porque tudo tem um fim. Uma hora isso vai acabar. Se tem uma coisa que a gente sabe, que isso vai chegar ao fim, a gente só não sabe quando, mas que uma hora isso vai chegar ao fim, né? E quando chegar ao fim, você vai ver o que você aprendeu, qual foi a lição que você tomou, o que você fez para mudar. Vai mudar os nossos comportamentos, o jeito da gente abraçar a família, os amigos e tudo mais. Vai mudar o jeito de trabalhar? Vai mudar. A gente não sabe o que vai acontecer, é tudo muito incerto. Como é que as pessoas vão se comportar? Você vai caminhar, todo mundo se afasta, você percebeu? Todo mundo sai da linha de frente. Todo mundo está abrindo. Não, uma coisa eu tenho certeza, ninguém vai sair dessa quarentena então, aqui. Ninguém pode tossir, então, que pelo amor de Deus. Espirra perto de alguém, tossir, o cara morre. Não, você mata o cara. Então, assim, a gente chegou num ponto que tá tudo muito nebuloso, Fernando, tudo muito nebuloso. Então, assim, momento de observação, todo mundo está em casa, investir em conhecimento, estudar mais, aprender mais. Tem muita coisa. Ao invés de procurar vídeos no YouTube, como ficar rico, como ganhar, aprende assim, como aprender ações, como entender. Em momentos de crise, como me portar. Em momentos bons, como me proceder. Né? Não tenta adivinhar agora o que está legal. Esse é o perigo das coisas. Todo mundo que agora quer ser mais sagaz do que o outro. Puta, eu vou inventar. Cara, isso aqui ninguém viu. Esse outro aqui ninguém viu. Não é bem assim. É uma crise global. Todo mundo está com o mesmo problema. Todo mundo diminuiu a velocidade. Índia parada. Os outros países parados. Né? China, Coreia do Sul. Esses países asiáticos, eles têm uma peculiaridade, né, Fernando? Eles já estão acostumados com essas doenças virais.
Né? Então, o Japão, você fala assim, o Japão tá todo mundo na rua. Mas, cara, você não sabe, lá eles usam, todo mundo sabe usar máscara, não põe o dedo na máscara, todo mundo usa certinho, lava as mãos. Sabe assim, eles já estão acostumados, eles já Já tem uma sabem. cultura preparada para isso, né, Desde de a SARS, a contaminação. MERS, essas doenças que chegam lá, eles já sabem como lidar. Para nós isso é novo. Ninguém sabia, né? Todo mundo está lavando a mão agora. Isso é até bom. As pessoas preocupadas com higiene pessoal, talvez o governo vai ter um olho diferente agora para a saúde, ver que, olha, pô, antes a gente não se preocupava com saneamento básico, sabe assim? Então, assim, chegou a hora também da gente abrir o olho para um mundo que a gente nem olhava tanto, né? É E verdade, olhar de é uma forma verdade. diferente. Aqui, É ó, isso aí. falaram da máscara, ó. Achei que você ia colocar na testa aqui, pô. Então, é maneiro. E Mas aí nunca você... colocar a mão aqui, colocar aqui, ó, tirar por aqui. Então, assim, todo mundo Até vai ter isso. máscara daqui a uns tempos, todo mundo vai... Tomara que tudo isso melhore, todo mundo E fique passe, bem, né? porque todo mundo estando bem, todo mundo... A vida Vai de bem. todos melhora, Eu acho que é o que né? você falou lá na frente, né? Lá atrás a gente estava comentando. Não existe você ir bem e o seu vizinho ir mal. Quando a gente está numa aldeia global, realmente. Então, na hora que a gente achou que o problema estava só na China e a gente não se preocupou, não demorou muito e esse bumerangue chegou na nossa cabeça aqui. Então, não adianta a gente torcer a gente tem que torcer para que todos os países independentes vão numa direção boa, num bom caminho, para que todo mundo possa progredir e entender que está todo mundo num lugar só, né? Acho que é por O aí. mundo hoje é globalizado, né, Fernando? Não tem mais É, como. É uma ida, beleza. é um caminho sem volta. É difícil você compra o remédio que vem da Alemanha, aí você compra a peça do carro que vem da França e dos Estados Unidos, aí você traz uma pecinha que é um sensor que vem da China, aí o outro vem da Indonésia, a Coreia fabrica tal coisa, então não tem mais como. Não Né? tem. A Tudo borracha tá. você tem, mas você não tem o suficiente para fazer. Aí você tem que pegar da Malásia. Então, pô, até petróleo a gente compra e a gente vende. Porque alguém compra, a China compra petróleo do Brasil. Então, assim, ninguém tem tudo. A gente voltou à época do escambo, voltou a zero. Tá? Agora as pessoas vão ter que se reinventar, achar alguma coisa lucrativa no meio digital. Eu falo para todo mundo, está em casa, cara, pega, sai andando pela casa e vai vendo o que você tem lá que você não usa. Você tem lá uma tranqueira que você comprou aí há um mês, não está usando, cara, põe na OLX e vende isso aí, transforma em dinheiro. Por quê? Porque uma ação da Petrobras custa R$13. E aí você consegue ter um lote de ações da Petrobras. Ou você consegue comprar uma ação da Petrobras. Entendeu? Você desfazendo de algo que você tem na tua casa. Então você não precisa fabricar dinheiro. Às vezes o dinheiro está na tua cara. Aquele videogame que ninguém está usando. Tem gente que tem videocassete ainda em casa. Sabe aquela coisa? Não sei quem vai comprar, mas você tem produto que ninguém utiliza. Mas sempre alguém quer ter algo que você não tem. Isso é desde a época do escambo. As tribos vendiam coisas para outras tribos que o outro não tinha. Essa tribo fazia couro, e o outro lá tinha carne, o outro fazia flecha, e o outro... Assim eles falavam, porque as tribos antigamente, isso aí até cai em economia, é uma parte de economia. Elas eram brigadas com as outras tribos. Aí quando ela via que aquela tribo tinha uma coisa que ela não tinha, ela falava assim, pô, eu não preciso ser amigo daquela tribo. Ele tem o que eu quero, então eu vou negociar o que eu tenho para ele e ele me dá o que ele tem para mim. E assim cada um trocava. Então isso é muito legal. A pessoa, você tem que se descobrir. Chegou o momento de cada um se descobrir agora. No seu conforto da tua casa, no teu lar, aí na tua casa, vendo o que é legal você fazer, o que você vai projetar. E parar de pensar notícias pessimistas. Eu nem abro o jornal, nem nada. Eu fico olhando o mercado financeiro, o que ele passa para mim. Que às vezes é pessimista e é negativo, mas eu não me influencio. Porque ruim a gente sabe que tá. Problema a gente sabe que tem. Você vai ficar enchendo, não vai adiantar torcer nem contra nem a favor. Você tem que se mover. Quem tem que mudar o pensamento somos nós. O que nós vamos fazer? O que eu vou fazer para melhorar? Como que eu vou ganhar dinheiro? Como que eu vou produzir?
produção é a palavra. Você tem que produzir. Quanto vale a tua hora? Quanto vale o seu tempo? Você está ficando em casa. Põe isso no papel. Fala assim, isso aqui vale R$ 50. Divide isso em número de horas e vê quanto que tua hora vale. O dia que você vê quanto que tua hora vale, você vai dar valor para cada coisa que você faz. É isso aí, Marcelo. Bom, queria te agradecer o tempo aí, o bate-papo, a conversa, agradecer a todo mundo que nos acompanhou uma hora aí praticamente de bate-papo. Agradecer a professora Reni, minha sogra, que um abraço está acompanhando a gente. A Neca, o professor Pedro, eu tenho um grande orgulho de ter estudado lá quando era criança, nossa família inteira estudou lá. Obrigado. Muitos deles têm muito trabalho. O Renato, que vai comprar só carne. Pedro, eu sou fã do professor Pedro, incondicional. Todo, pessoal, agradecer o Renato agora, que a gente sabe que só compra colchão mole, e a hora que for fazer churrasco na casa dele, vou ficar de olho lá, o que ele está colocando na churrasqueira. Verdade, um abraço a todos aí. Dá aquela dobrada no colchão mole e fala que é picanha lá. É verdade. Um abração aí, pessoal. Obrigado a todos pela participação. Pessoal. Muito obrigado, Marcelo. Sucesso para todos e melhoras para todos. Se Deus quiser, a gente vai passar por isso mais forte. E vamos sair mais fortes, com certeza. Um abração. Até mais. Boa noite a todos. Tchau.